Dando continuidade a nossos estudos de triângulos, no vídeo anterior nós vimos algumas características específicas de triângulos equiláteros e isósceles. Nós vimos que em um triângulo isósceles, os ângulos da base, os ângulos que formam a base, eles são iguais, ângulos congruentes. Então, um triângulo isósceles, ele tem dois lados congruentes, logo, ele tem dois ângulos congruentes também. Agora, nós vamos ver outras três propriedades também relacionadas ao triângulo isósceles. Aí, a gente tem aqui essa tarjazinha verde que vai dizer assim, se encontra também no livro de vocês. Nessa tarjazinha aqui, nós temos uma dessas primeiras propriedades em relação ao triângulo isósceles. Essas propriedades, elas se aplicam a triângulos isósceles. Esse conteúdo vocês vão encontrar na página 105 do livro de vocês. E aí diz assim: em qualquer triângulo isósceles, a mediana relativa à base e a altura relativa à base coincide com a bissetriz do ângulo do vértice oposto à base. Resumindo, a gente vai pegar, eu tenho esse triângulo ABC, triângulo ABC, esse segmento AM. Essa daqui é uma propriedade super simples. O que tudo isso que nós lemos aqui nesse retângulozinho verde está dizendo? Esse daí está dizendo que AM é bissetriz, altura e mediana. Ou seja, quando eu traço esse segmento AM, eu dividi o ângulo A em duas partes iguais. Eu tenho que o segmento CM e o segmento MB têm a mesma medida, porque ele também é mediana. E eu tenho que esse segmento AM, ele forma um ângulo de 90 graus com a base CB, porque ele também é uma altura. Só isso. Então, aqui ele vai demonstrar o porquê, para a gente poder entender o porquê. Essas demonstrações, elas não se fazem necessárias porque eu não vou precisar estar demonstrando isso. O que eu vou precisar saber, então? Se a questão de ela assim, por exemplo, dado o triângulo ABC, sabendo que a M é a mediana. Mas eu não precisar de uma mediana, eu precisar de uma bissetriz. É a mesma coisa. A M é mediana? É. A M é bissetriz? É. A M é a altura? É. Então, esse segmento AM, dentro de um triângulo isósceles, ele serve como bissetriz, altura e mediana. Que foi exatamente isso que foi dito aqui. Em qualquer triângulo isósceles, a mediana relativa à base, a altura e a altura relativa à base coincide com a bissetriz do ângulo do vértice oposto à base. Lembrando, a mediana na base, a altura na base e a bissetriz... Passou um pouquinho aqui. A mediana na base... Peraí que voltou. Aqui. A mediana e a altura em relação à base. E a bissetriz em relação ao ângulo oposto à base. Agora, eu vou mostrar para vocês duas questões. Aí, eu quero que vocês resolvam essas questões. Aí, aqui pede para determinar o valor de x, sabendo que os triângulos são isósceles. Cortou que o triângulo ficou em cima da figura, mas ele está dizendo aí que são triângulos isósceles. Aí, os dois triângulos trazem um valor em incógnita, pede para determinar o valor da incógnita, sabendo, ele já está afirmando aí que os triângulos são isósceles. Então, vocês pausam o vídeo, resolvam as duas questões, depois volta que eu vou estar mostrando essas resoluções para vocês. Então, como nós vimos lá no livro, na explicação lá do livro, a altura bissetriz e mediana do triângulo isósceles é a mesma, elas coincidem. A bissetriz, então, como só reforçando aqui antes de ver as questões, eu tenho aqui um triângulo isósceles, esse lado igual a esse, este ângulo igual a esse. Então, a bissetriz do ângulo que é diferente, a mediana do lado que é diferente e a altura em relação ao lado que é diferente é igual, é a mesma.
Então, você está lá dizendo que está desenhada a bissetriz. Essa bissetriz também pode ser uma mediana? Pode. Essa bissetriz também pode ser uma altura? Pode. No triângulo, isso para o triângulo. Isso no caso do triângulo isósceles. Pronto. Aí nós tínhamos essas duas questões que pedia para determinar o valor do termo desconhecido. Aí, na primeira questão, nós vamos analisar os elementos que nós temos e o que a questão está pedindo. A primeira questão traz aí o desenho do triângulo e diz que este segmento AD é a bissetriz. Esse segmento AD é a bissetriz. O que eu posso tirar de informação disso daqui? Se é bissetriz, eu tenho que este ângulo é igual a este. O que a questão quer saber? A questão quer saber o valor de x, esse x aqui, que não tem nada a ver com o ângulo, x é lado, medida de lado. Se eu determinar medidas de ângulos aqui, vai resolver alguma coisa? Não. Como é que eu vou determinar essa medida do lado? É um triângulo isósceles? É, porque esse lado é igual a esse. Ele está me dizendo que isso aqui também é bissetriz, mas também, eu vou ter que colocar a observação aqui, também é mediana. A propriedade que nós vimos lá disse isso, que a bissetriz e a mediana é a mesma coisa. Se é uma bissetriz, é um triângulo isósceles, eu também posso afirmar que é uma mediana. Se ela é uma mediana, o que a mediana faz? A mediana divide o lado em um lado em duas partes iguais. Então, este lado é igual a esse. Se esse pedaço aqui mede 4, se eu posso afirmar que é uma mediana, esse pedaço também vai medir 4. Logo, x é igual a 4. Não precisa de cálculo, não precisa de nada. É só eu analisar os elementos da figura. E eu chego nessa conclusão que x é igual a 4. Por quê? Porque isso daqui, a questão me afirmou que é bissetriz. Mas a propriedade de triângulo isósceles me garante afirmar que isso daqui também é mediana. Logo, ela dividiu em duas partes iguais. Pronto, para essa primeira figura, x igual a 4. Na segunda figura, nós temos o seguinte. Eu tenho novamente um triângulo isósceles, porque a questão está dizendo que esse lado é igual a esse, então ela é um triângulo isósceles. E a questão está me dizendo que AM é mediana. Pronto. De A até M é mediana. Se é mediana, esse lado é igual a esse lado. Dividiu o lado em duas partes iguais. A questão quer saber o valor de x. Só que x é ângulo. A mesma coisa da outra. Como x é ângulo, como é que eu vou determinar o valor de x aí se ele está me dizendo que é mediana? Com mediana eu não posso fazer nada. Então, ela é mediana, mas vou usar a mesma coisa, a mesma ideia da outra. Também é bissetriz. Por quê? Eu vou usar aqui a ideia de bissetriz, porque ele está trabalhando com ângulo, e ângulo é bissetriz. Então, observe, aqui ele disse que era bissetriz, mas eu precisava da mediana. Aqui ele disse que é mediana, mas eu preciso da bissetriz. Como é um triângulo isósceles e elas são iguais, é a mesma coisa, eu posso estar trabalhando com essa relação. Então, se ela também é bissetriz, eu tenho que este ângulo, esse pedaço aqui, é igual a esse. Ambos medem x. Agora eu vou trabalhar com essa ideia de soma de ângulos do triângulo. Como é que eu vou conseguir? O que eu tenho? Eu tenho só esse ângulo externo. Aí a gente volta lá nas primeiras ideias de ângulo interno mais ângulo externo. O ângulo interno mais o ângulo externo adjacente, os dois juntos dá 180. Então, esse ângulo mais esse daqui vai dar 180. Então, se ele já mede 115, para chegar em 180, faltam 65 graus. Então, este ângulo aqui vai medir 65 graus. Primeira propriedade do triângulo, ângulo interno mais ângulo externo, adjacente. Segunda propriedade do triângulo, outra propriedade do triângulo, triângulo isósceles. No triângulo isósceles, nós vimos no vídeo anterior que os ângulos da base são iguais. Então, se esse ângulo interno mede 65, esse daqui também vai medir 65. Esse mede 65, esse mede 65.
vou aplicar, já usei duas propriedades. Ângulo interno mais ângulo externo adjacente. Ângulos da base do triângulo isósceles que são iguais. Vou usar outra propriedade agora, para me descobrir o ângulo A todinho. Primeiro eu vou descobrir o ângulo todo. A soma dos três ângulos internos do triângulo dá 180. Se eu somar esses dois ângulos que eu já tenho aqui, ó, 65 mais 65, vai dar 130 graus. Esses dois ângulos juntos dá 130 graus. Só que esses dois ângulos juntos dá 130 graus. Os três tem que dar 180. Então, se os dois juntos dá 130, para chegar em 180, faltam 50 graus. Então, o que eu descobri aqui? Os três ângulos internos, 65, 65 e 50. 50 é o valor de x? Não, 50 é o ângulo todo. A questão me disse que a M era mediana. Com mediana eu não faço nada aqui porque eu estou trabalhando com ângulo. Mas eu tenho lá a propriedade que diz que se é mediana também é bissetriz. Então, quando eu dividir isso daqui ao meio, dividido por 2, então o valor de x é igual a 25 graus. Então, x não é 50. 50 é o ângulo todo. Mas quem é x? X é a metade dele, pela propriedade que nós vimos aqui, que mediana também é bissetriz, então x é a metade. Metade de 50, 25. E aqui a gente conclui nossos estudos de propriedades de triângulos isósceles e equiláteros, que a gente começou a ver no vídeo anterior, conclui aqui. Então, quais são essas propriedades as mais utilizadas? No triângulo equilátero, todos os ângulos internos são iguais, ou seja, qualquer triângulo equilátero, todos os ângulos internos a medir 60 graus. No triângulo isósceles, os ângulos da base têm mesma medida. Ainda no triângulo isósceles, bissetriz, mediana e altura é a mesma coisa, é a mesma reta, representa essas três características do triângulo. Então, para a aula de hoje, é só isso.